O Teatro Oficina Usina Ozona, localizado no Bexiga, em São Paulo, é um dos teatros mais importantes do Brasil e do mundo. Fundado em 1958 pelo diretor José Celso Martins Correia, o Teatro Oficina realizou inúmeros espetáculos celebrando a arte e a cultura brasileiras e marcando gerações de espectadores e artistas. Em 1984, o teatro passou por um processo de reforma conduzido pela arquiteta ítalo-brasileira Lina Bobardi, ao lado do arquiteto Edson Elito. O projeto de reforma foi concluído em 1994, oferecendo à cidade uma experiência arquitetônica e artística singular. A arquitetura do Teatro Oficina é o tema do Betoneira de hoje. Nossa convidada é a Camila Mota. Ela é atriz, dramaturga, diretora, compositora e artista visual. Chegou à oficina em 1997. Desde então colabora com o grupo, se tornando uma das principais vozes do coletivo. Em 2023 se tornou a primeira mulher a dirigir um espetáculo do grupo com a peça Mutação de Apoteose. Seja super bem-vinda ao Betoneira, Camila. Maravilha, que ótimo estar aqui nesse podcast. Betoneira. Lembro quando foram 100 anos da Lina, a gente fez um rito, espetáculo, a gente botou uma betoneira dentro do teatro. Olha que legal. Pequena, manual, para fazer um cavalete. Para fazer um cavalete daquele de cristal. Fazer parte, foi muito incrível. Uma betoneira lá dentro. Mistura tudo. A intenção que ótimo, que ótimo. Que massa. Camila, a gente vai começar voltando um pouquinho ao passado, já que a gente já voltou para lembrar da betoneira. Você entrou no Teatro Oficina em 1997, onde você trabalha desde então. Conta um pouco para a gente como que foi esse começo. O que te motivou a estar lá com eles e como que você foi ganhando o seu espaço dentro do teatro? Acho que o meu primeiro contato com o Teatro Oficina, com a companhia, foi em 94, no Hamlet, quando eu assisti no Rio de Janeiro, no Parque Lage. Eu já era atriz, já trabalhava no Rio, trabalhava numa companhia com um trabalho muito diferente da Oficina, um trabalho muito... Falando de arquitetura, é um trabalho de curtas distâncias, mas muito minucioso ao mesmo tempo. Mas antes de assistir o Hamlet, que quando eu assisti aquilo eu fiquei completamente fissurada, porque... o Hamlet, do Teatro Oficina, no Parque Lage, qualquer coisa. Foi assim, foi muito impressionante, porque eu eu entendi de alguma maneira, assim, era muito claro o processo coletivo ali, a vontade, eu já entendia de alguma forma que aquilo ali tinha a ver entre arte e vida, era tudo misturado. Mas antes disso eu tinha visto o Zé, em 88, na entrega, eu tinha 14 anos, eu fui assistir uma entrega de um prêmio Mambembe, no Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro, fui assistir, e em 88, devia ser maio, junho de 88, o Luiz Antônio Martinez Corrêa tinha sido assassinado em dezembro de 87. Eu já tinha assistido as peças do Luiz Antônio, assim, eu ia ao teatro desde muito criança. E de repente entrou uma pessoa que começou a pedir para acender a luz. Luz, luz para Luiz. Duas coisas dessa noite foram muito, muito, muito impressionantes. Assim, o Zé, que estava querendo dar luz para aquilo, porque era um crime muito pouco... Foi muito importante o que o Zé fez para esse tipo de crime, um crime homofóbico, né? O Luiz Antônio foi assassinado com 107 facadas e é um tipo de crime muito difícil a elucidação, porque muitas famílias, assim, não vão para frente com isso, colocam esse crime no armário também, né? Então o Zé, ele entrava e dizia, luz, luz para eles, ele estava tirando do armário esse crime, esse tipo de violência, essa homofobia assim, tão barbaramente em ato, assim. E a Marlene também, a cantora Marlene, que cantava Joga Pedra na Geni, assim, foi muito impressionante ela. Porque eu falei da Marlene porque depois, isso é uma coisa que inevitavelmente é um universo que a gente passa a ter contato quando entra no Teatro Oficina, que são essas cantoras do rádio, a Marlene, a Emilinha. Assim, é todo um repertório, assim, né? Trabalhar com Oficina, trabalhar com o Zé durante muito tempo, você mergulha em todo um repertório da década de 40, da década de 50, e eu acho muito interessante ter a Marlene e o Zé juntos nessa noite.
Mas quando eu assisti o Oficina, eu sabia, já ouvia, já tinha ouvido falar do Rei da Vela e tal, mas eu não fui muito ligada nessa questão histórica, esse grupo famoso, esse trabalho e tal, o Zé Celso, grande diretor, importante e tal. Eu fiquei muito fissurada por aquela jovem geração, que foi a geração que abriu o Teatro Oficina, esse projeto da Lina, do Edson Elito e da companhia. Eles abriram com o Hamlet, era uma geração que tinha o Marcelo Drummond, que tinha a Leona Cavalli, que era um absurdo fazendo a Ofélia. Nossa. Tinha E ela o devia ser muito Hector. jovem, sabe? Eu acho que sim. Eu acho que ela era bastante jovem, assim, né? Devia ter uns 20 e poucos anos, assim. Então eu vi a Denise Assunção, assim. Então eu vi uma geração, assim, muito doida. Eles eram muito doidos, assim. Parecia que era uma coisa muito... que eu fiquei muito fissurada. Continuei no Rio, 2 anos depois eu assisti Bacantes. E falei, nossa... E aí a Vera Barreto Leite falou, vai para São Paulo, de repente você faz com a gente. E isso me deixou um pouco assim... E eu comecei, e aí eu tive um delírio de jovem, de 22 anos, assim, de querer produzir Bacantes num porta-aviões no Rio de Janeiro. Nossa. Eu fiquei com vontade, eu falei, tem que fazer, porque tinha, na época no Rio, estava tendo umas festas, assim, da Fórum, umas festas, assim, hypes, num porta-aviões, ou na Ilha Fiscal, tinha todo um universo. E eu falei, tem que ter Bacantes num porta-aviões, porque é um estratoporto que tinha a ver com o Homem e o Cavalo, Oswald de Andrade. E aí eu joguei essa para o Zé e para o Marcelo, eles me adoraram. Só que óbvio que eu não tive bala para fazer isso, para produzir essa peça no porta-aviões. Mas, de certa forma, a gente se ligou num delírio, assim, num desejo... Fiz o link. Exato, assim. Aí eu comecei a vir para São Paulo, assistia Bacantes várias vezes, assim, no Oficina. Aí conheci o Teatro Oficina, fui com arquitetos no Teatro Oficina a primeira vez, meus amigos arquitetos, a Joana Mello e o Cláudio me levaram. Disseram, você vai entrar no teatro mais lindo do mundo, assim. E foi realmente, uma das coisas que me deixaram muito impressionada e muito instigada era a sensação de insegurança que aquele teatro causava na gente, assim. Insegurança. De insegurança no sentido que não dava muito para entender o que era cena, o que era fora de cena. E eu acho que esse tipo de insegurança, ela é fundamental para a experiência de quem assiste uma peça no Teatro Oficina. Porque quando você vai num espaço de teatro muito institucionalizado... O limite é aqui, plateia o limite aqui, é aqui. Italiano. E não só o teatro italiano, ou segurança do lugar, a pessoa com um crachá que vai te mostrar qual é a sua cadeira. Tem uma série de coisas que te colocam sempre assim... Na segurança do seu lugar, do seu número de cadeiras. Então, de repente, eu olhava para as pessoas, estavam todas de figurino, uma pessoa que mexia num refletor de luz estava de figurino, a pessoa que filmava, de repente, estava pelada. Era uma coisa assim que não dava para entender. Eu pensava assim, nossa, se acontecer alguma coisa aqui... Não sei, eu vivi coisas no teatro. A peça do Luiz Antônio Martinez Corrêa mesmo, o Teatro Musical Brasileiro, quando eu assisti, teve uma pessoa do público que teve um ataque epilético na minha frente. Então, para mim, teatro sempre foi um lugar... de coisas do inesperado, assim, sabe? E isso foi uma coisa que me instigou desde criança, assim. Então, eu ficava ligada no coeficiente de incerteza que um espetáculo propicia. E chegar na Oficina e ver que esse coeficiente de incerteza ele era gigantesco, era muito bom, porque eu acho que isso desamarra a gente de muitas coisas e dá para embarcar naquela coisa que os espetáculos de Oficina são muito... pessoas são muito barrocos, e são, de certa forma, que tem muitas camadas, tem muitas coisas, e não é exatamente para você entender ou não entender, é para viajar, precisa um pouco de um mergulho. Então, assim eu entrei na Oficina, passei esses meses desse jeito, namorando a companhia, até que um dia eu liguei para o Zé e falei, estou pedindo um asilo teatral em São Paulo. Ele falou, liga agora para o teatro, fala com o Marcelo, está começando um processo novo. Liguei, Marcelo, chega aí, vamos ver o que rola. E eu cheguei no dia 1º de junho de 97 para ensaiar uma coisa chamada Rala o Grelo, que foi um grande fiasco da companhia. Mas eu lembro do nome. Rala o Grelo foi o encerramento de um projeto do Sesc chamado Sesc Babel,
que foi uma ocupação que o Sesc fez nos imóveis que depois foram demolidos para a criação do Sesc Pinheiros. Então, ali na Paz Leme, eles fizeram um posto de gasolina que foi demolido, umas pequenas coisas, fizeram esse projeto Babel, que tinha o Casuono, ficava o tempo inteiro dentro de um aquário ali. O Teatro Oficina foi chamado para fazer o encerramento desse projeto, que era embaixo do teto ali do posto de gasolina, e que, de certa forma, ia juntar tudo. Sim. Que tinha passado por aquela Babel. Ia ser uma espécie de programa de auditório. Só que ele foi um escândalo, entendeu? Começou, tipo, 4.000 pessoas assistindo, 5.000 pessoas assistindo, sei lá, no meu delírio, talvez 2.000, e terminou com 30. Porque a coisa foi desandando de um jeito, foi ficando uma coisa tão absurda, assim, e tão descontrolada, entendeu? A gente não ensaiou muito, a Oficina estava fazendo um outro espetáculo, que também participou do Babel, que foi Ela, a peça do Jean Genet, que o Zé estava dirigindo e fez uma pré-estreia ali, e depois entrou em cartaz no teatro. Então o Zé estava muito concentrado com 4 atores, né? O Pascoal, o Marcelo, o Fran Sérgio e um outro ator, um gaúcho que fazia um papel ali também de um guarda suíço, e eles estavam virando noites. Então os ensaios do Ralo Grelo, eles foram poucos ensaios. Sim. E aí no dia anterior, no sábado à noite, depois de ter feito Ela, do Jean Genet, depois de ter apresentado, chegou um monte de gente, porque eu cheguei, eu falei, mas cadê a Leona, cadê a Denise, cadê? De repente chegou todo mundo, aí chegou todo mundo no sábado à noite para fazer um roteiro que ninguém conhecia direito, e a coisa foi um fiasco, entendeu? Foi um fiasco, assim, e a gente ficou meio que proibido por 2 anos, assim, de fazer qualquer coisa no Sesc, aquela proibição, aquela coisa. Então foi assim, uma catástrofe. A minha estreia foi uma grande catástrofe, o que foi muito interessante, assim, porque muitas pessoas que estavam nesse dia a dia de companhia, que foi essa geração que me encantou, as pessoas, não que elas não se afastaram, elas não brigaram, não teve isso, mas elas saíram de um dia a dia de companhia. E de repente não tinha ninguém, umas reuniões assim, foi um certo bode isso, de quem é o culpado de ter sido bom, de ter sido ruim, aí foi embora, teve briga, não sei o quê. E eu falei, não, mas eu vou ficar aqui. E isso foi importante, assim, porque é um trabalho tão complexo quanto é o do Teatro Oficina, que mexe muito com a gente, assim. Foi importante ter começado assim num êxodo, num momento... Começar do jeito que começou. Exato, né? porque me deu Começou na imprevisibilidade. Né? Completa. Exato. Camila, vou pegar esse gancho. Você é uma multiartista, né? Você canta, dirige, escreve. De que maneira essa experiência do Teatro Oficina, com esse início que você acabou de contar pra gente, moldou a tua maneira de ser artista, de atuar a partir de tantas frentes diferentes, como escrever, dirigir, cantar? É que eu acho que o Teatro Oficina, a companhia, porque é indissociável, né? O teatro e a linguagem, assim. Então, eu acho que esse espaço, né? Essa terceira arquitetura, né? Que começa a existir já da arquitetura do Joaquim Guedes, passa pelo Flávio Império, esse constante esculpir de um prédio, assim. Esse prédio, ele vai propiciando cada vez mais a existência de multiartistas. O Oficina é um paraíso para multiartistas. Legal, muito bom. Na real, entendeu? Então, tem que fazer de tudo. Exato, porque se você tem um pouco essa vocação, mais do que talento, mas um talento e uma vocação para isso, o Teatro Oficina é perfeito, na real. Porque essa insegurança que eu disse que eu senti quando assisti, que você não sabe quem está em cena, quem está fora de cena, quem é técnico, quem é artista, é uma coisa promíscua, maravilhosamente promíscua, assim. Bonito isso. Isso propicia ao multiartista. E, por exemplo, a Mutação de Apoteose, ele é o primeiro espetáculo dirigido por uma mulher, mas eu não sou a primeira diretora que nasce desse espaço e dessa linguagem, né? Você tem a Cibele Forjaz, que trabalhou muito tempo com a luz do Teatro Oficina, e aí ela sai da companhia e vai dirigir a sua própria companhia. A Ítala Nandi, mesmo uma atriz, que começou administradora do teatro e passa a ser atriz do teatro, depois ela vira diretora. Você tem a Catherine Hirst, que é uma figura assim
que está há anos trabalhando junto, uma grande parceira nossa, uma grande parceira do Zé, uma francesa que está desde o final da década de 70, ela trabalha na companhia, assim. Então, muitas pessoas nascem, muitas pessoas, mulheres, pessoas homens, pessoas não binárias, muitas pessoas nascem, pessoas diretoras desse trabalho, sim. Porque eu acho que, primeiro, assim, o Zé é fascinante, obviamente, né? O Zé é fascinante, realmente são mundos e mundos e mundos que eu vivi junto com o Zé e que vivo ainda, na real, porque o Zé também tá aí, né? Como linguagem, espírito, né? Como linguagem, assim, né? Tem o Zé pessoa, mas tem o Zé linguagem, assim, que o Zé nada mais é do que acho que a grande genialidade do Zé, na real, é ele ter uma sensibilidade extrema para captar o espírito do tempo, seja numa perspectiva micro, política, assim, de uma vida de companhia, o espírito do tempo, seja uma perspectiva macro. Então, você não tem uma peça feita no Teatro Oficina, herda, assim, desejo que por muito tempo e em muitas direções, herda a antena para estar ligada no espírito do tempo, para você poder encontrar uma interpretação sempre no aqui e agora para isso. Então, o Zé, ele liga. A gente, quando fazia os Sertões, por exemplo, o Zé, ele sacava que às vezes tinha uma criança, que a gente trabalhou com crianças, que a direção vinha de uma criança. O Zé sempre dizia isso com muita clareza, assim, existe o diretor e existe a direção. O diretor nada mais é a pessoa que vai segurar o bastão da direção. Ela vai ter que ficar vendo onde está a direção, que pode partir do diretor e pode partir de uma outra pessoa, pode partir da árvore, que balança ali, derruba o muro, pode partir de uma outra pessoa, de uma pessoa técnica, pode partir de uma pessoa da limpeza, pode partir de qualquer lugar. O diretor, ele tem que ter a sensibilidade, a sacação e a presença para sacar da onde está vindo a direção. Sim. E a partir daí, batalhar por ela. Sim. Então, o Zé não era um diretor desse, assim, que tá aqui, a encenação é essa, tá tudo desenhado, tá aqui o storyboard, vai fazer assim, você vai andar para cá, tuc. É uma pessoa que trabalhava muito com as matérias que encontrava. Olha que legal. Entendeu? Então, nesse sentido, eu acho que o Zé ligava. Então, ele ligava pessoas, ele me ligou a uma série de universos, a uma série de coisas, a década de 40, a uma maneira de cantar. Então, muitas coisas eu fui me descobrindo ali no Teatro Oficina, processos, às vezes, muito dolorosos, obviamente, não é assim, assim, tudo é assim, ai, nossa, Teatro Oficina é ótimo, vou beber vinho todo dia, entendeu, toda noite. Eu até a primeira leitura que eu fiz, né, eu cheguei a gente leu, eu cheguei nesse dia 1º de junho e fui ler, estava morrendo de medo. O Zé falou, antes de ir para o teatro, para fazer as coisas, a gente teve uma leitura dos Sertões. Sim. Peguei o carro, dirigi do Rio para São Paulo, assisti o Kazuo Ono, que era na época, estava aqui nessa época. Aí fui ler uma versão dos Sertões, tinha sido feita em 89, e aí acabou a leitura dos Sertões, e eu estava morrendo de medo, eu dizia assim, nossa, mas será que agora vai ser a orgia, não sei o quê? Eu estava morrendo de... porque qual que vai ser? Exato. E de repente, não, entendeu? Tava lá o Zé comendo um pão com mortadela, assim, qual é o meu remédio? Não sei o quê. Tinha toda uma situação. E eu assim, né? Mas eu tava muito aberta, assim, para sacar as coisas que iam acontecer, né? E muita gente dizia, é um lugar que as pessoas enlouquecem. E também, teve muita... Porque o Oficina... assim, apesar da gente ter sido dirigido por um gênio por muitos anos, e aí isso é uma questão no mundo, às vezes assim, o Zé Celso e um monte de gente. Sim. Né? E o Oficina é formado por dezenas de pessoas. Claro, quando eu cheguei, muitas pessoas tinham saído, mas esse time ele foi se
regenerando, né, com novas gerações, assim, a minha geração, e foi se regenerando. São dezenas de pessoas que pensam, dezenas de pessoas que às vezes podem dar uma direção, podem colocar uma direção, tem tudo isso. E o Zé, apesar de ser essa pessoa de frente, ele é uma pessoa que dava muita linha. Sim, ele é generoso. Dava muita linha, dava muita linha, assim, sabe? E isso é uma coisa importante desse trabalho. Sim. E é uma coisa pouco conhecida desse trabalho também, ao mesmo tempo, né? Porque fica essa coisa... A geração do Zé ainda é uma geração dos encenadores, assim, né? Tá. O Zé Celso, o Antunes... É uma estrutura diferente, apesar deles terem nascido jovens amadores em 1958, que já era diferente da geração da Cacilda Becker, né, que era a companhia de divas, de repente era uma companhia de pessoas jovens, né, uma geração amadora, que já tinha uma outra coisa. O Zé foi ficando, o Zé tem a fonte da eterna juventude, assim, porque, de certa forma, ele foi acompanhando as gerações. Essa coisa de estar ligado no tempo, sim, foi... Permite que ele acompanhe. Exatamente, foi acompanhando tudo, acompanhando as pessoas, e foi ficando sempre jovem, foi ficando mais velho, sim. E foi se tornando mais velho, né, por estar sempre contracenando, assim, com essas coisas. Então, eu acho que é um lugar fascinante. Difícil também, né? Sim. E, já sei por quê. Voltei o fio. Porque apesar de ser essa pessoa, o Zé, o Oficina faz parte da sua linguagem, dos fundamentos dessa linguagem, a coisa do anarquista coroado. Entendeu? É um anarquista coroado. Você é um anarquista, você... No Oficina, é diferente. Tem certos teatros em que tem assim... Vamos fazer aula de tambor japonês, aula de... Então, todo mundo tem que fazer O Oficina, ele é mais anárquico. Sempre foi mais anárquico. Isso significa que a autorresponsabilidade, ela é fundamental num trabalho como o Teatro Oficina. Então, é um lugar que você precisa estar com um fio. Você precisa ser um pouco existencialista mesmo, assim. Senão você perde. Exato, porque senão, sabe, é um lugar que você precisa criar suas regras, os seus ritos, né? Pode chamar de ritos e não de regras. Então, a cada espetáculo, de certa forma, eu tinha que entender que horas eu tinha que chegar antes da peça começar, o que eu como, o que eu não como, o que eu uso, se eu bebo, se eu não bebo, entendeu? Que substâncias vão atuar no meu corpo, que substâncias não vão atuar no meu corpo. E tem que criar, mesmo que seja para quebrar a regra. Mas é importante você saber e criar. E se você não faz, se fica... vou depender aqui do Zé, ele é um gênio, ele vai fazer tudo, Às vezes você dá uma lambada, assim, você leva uma lambada, assim, do negócio, porque é preciso a autocoroação, assim, né? É um lugar disso, assim. E você, bom, a gente estava falando, até foi interessante você falar de o Zé, né, vive como linguagem agora, né? A gente perdeu o Zé Celso no dia 6 de julho, né, desse ano. 86 anos. E ele deixa esse legado imenso e também uma certa expectativa em relação ao futuro, não só do Teatro Oficina, mas... conta um pouco pra gente como que tem sido esse dia a dia agora do Teatro Oficina, depois do falecimento dele, o que se espera, assim, quais são os caminhos que vocês propõem? Eu acho que aconteceu uma coisa que para nós foi importante. A gente estava em cartaz com a Mutação de Apoteose, quando o Zé morreu. E era uma peça que... A Mutação de Apoteose, ela deriva e vai além dos Sertões, da montagem dos Sertões, porque ela foi uma peça que foi um convite para que eu dirigisse o espetáculo de abertura da Flip em 2019, que era dedicado a Euclides da Cunha. Legal. Então a gente faz a Mutação de Apoteose, que é reinterpretar a montagem que a Oficina fez dos Sertões. Não fazendo mais a linearidade do livro, o enredo do livro, mas entendendo o que em 2019
12 anos depois de ter terminado essa saga, que levou décadas, porque não começa com a montagem da montagem, ela começa muitos anos antes, o que era, como entender o Euclides da Cunha ali em 2019. Então ela nasce ali, o embrião da mutação de apoteose, um primeiro roteiro. O ano passado a gente teve um processo, o Teatro Oficina tem um projeto de troca e transmissão de conhecimento que é chamado Universidade Antropófaga, que é muito inspirada no Oswald de Andrade, né? E ali todo o planejamento, a ideia, o desejo ali para o Parque do Bexiga, que agora é um parque do Rio Bexiga, mas a gente antes não sabia que era um parque. A gente pensava sempre num trio de ações para aquele lugar. Um teatro de estádio, a Universidade Antropófaga e a Oficina de Florestas, porque ali já tem. Então, a gente foi compreendendo que a Universidade Antropófaga ela não era só um desejo de futuro, ela era uma maneira da gente compreender o próprio trabalho, compreender que uma companhia de continuidade, uma companhia que vai fazer 65 anos agora, dia 28 de outubro, uma companhia de continuidade, seja o Teatro Oficina, seja a Royal Shakespeare Company, a Ópera de Paris, ela é necessariamente um lugar de transmissão de conhecimento. Para que você para que você perpetue é um pouco forte, mas que mas você continue ali, né? Então, a gente começou a entender que a Universidade Antropófaga, claro, chegou a ter um projeto enorme do João Batista Martinez Correia, da Beatriz Pimenta, que foi um projeto muito cavalo de Troia nessa questão sobre esse terreno em volta, que tinha bastante concreto, até muito bonito, inspirado nos sertões, nas curvas de Cocorobó, que tinha um grande teatro-estádio e a Universidade Antropófaga, mas era um projeto de futuro. Aí, quando a gente passou a frequentar aquele terreno, depois de 2010, quando o Silvio Santos abriu pela primeira vez ali, e a gente fez um comodato, a gente entendeu com mais clareza que aquilo era um projeto de presente. A universidade não era mais um projeto de futuro. O que o presente estava colocando? Então, a Universidade Antropófaga, a gente começou a entender. A gente abriu a primeira turma. Ah, mas é a primeira turma, não é a primeira turma? Os Sertões é a primeira turma? Não, a primeira turma não tem uma coisa de universidade, que a partir do momento que você assume uma determinada coisa, é a primeira turma da coisa. Então, a gente abriu a primeira turma da Universidade Antropófaga, que são esses processos em que a gente abre, faz chamadas públicas e recebe artistas. E aí tem sempre o desafio do quanto a gente tem que manter a linguagem, sabe que determinadas coisas fazem parte dessa linguagem e não devem ser dispersadas, assim, pelo encontro com novas gerações. E, ao mesmo tempo, o que a gente recebe desses artistas que chegam? Que novas direções vêm com uma nova geração de artistas que estão no tempo? Então, o ano passado, em 2022, a gente fez, acho que foi a nossa pós-pandemia, talvez tenha sido a nossa real abertura pós-pandemia, foi essa abertura de turma da Universidade Antropófaga, que a gente teve 542 inscrições, era para a gente selecionar 45 pessoas, a gente selecionou 93 pessoas. Porque é difícil o recorte, né? E tinham mais 40 pessoas da companhia trabalhando, então de repente a gente abriu, pós-pandemia foi a primeira grande abertura, assim, com o público. E foi um trabalho muito intenso, porque a gente teve a possibilidade, a gente ganhou 2 editais e a gente conseguiu transferir uma verba que estava num edital, que ela era duplicada com outro, e a gente transformou em bolsas. Isso possibilitou que viessem artistas de muitos lugares, de muitas situações, uma diversidade socioeconômica, de gênero, de raça, de tudo isso que foi possibilitado pela bolsa. E aí a gente teve, assim, de repente, éramos nós, esse trabalho, essa linguagem, contracenando com 2022. 2022 batendo pé na porta, e foi muito importante fazer esse processo. Esse processo ele foi muito forte, ele foi muito importante. Ele deu muita treta, obviamente, ele teve muita fricção, porque era importante, precisava dessa fricção toda, e foi muito difícil ao mesmo tempo. Foi barra pesada, num certo sentido, assim,
Só que ele foi muito importante, ele foi muito rico, assim, ele deu uma chacoalhada na gente. E acho que precisava disso no começo da volta da pandemia. E aí a mutação de apoteose renasceu desse encontro. A gente teve a vontade de refazer a mutação de apoteose. Porque eu dei toda essa volta na mutação de apoteose, porque a mutação de apoteose começou a trabalhar com muitas pessoas que vieram dessa turma, e não era uma turma, eram 5 turmas. Porque a oficina entendeu, pessoas. Exatamente, a gente entendeu que seriam 5 direções. Então, eu dirigia uma turma com Cafira, Zoé, Silvia Prado e Roderick e Meros dirigiram outra turma, o Marcelo Drummond dirigiu uma turma, a Marília Galmeister Piraju dirigiu outra turma com a Fernanda Tadei e a Letícia Coura, e o Felipe Botelho, Nash Laila dirigiram. Então, a oficina estava no momento de experimentar muitas direções. De certa maneira, a gente estava trabalhando no presente com essa coisa desse futuro, que é entender a situação que a gente vive hoje, que é uma oficina sem Zé Celso. Mas, de alguma maneira, a gente estava... Não era uma coisa pragmática, assim, não, vamos agora experimentar várias direções, porque um dia Zé Celso não estará... Não é assim... Mas a gente... esse assunto, inevitavelmente... Estava presente. Ele estava presente. E a pandemia, ela foi muito cruel com as pessoas mais velhas. Especialmente. Especialmente, né? Então, o Zé, que era uma pessoa que o teatro sempre foi um espaço de muita vitalidade, né? Tinha gente que ficava muito impressionado que o Zé, às vezes, ele chegava no teatro andando, assim, e ele fazia a peça, pulava, que nem uma criança... Aí acabava... assim, quase mas que a coisa vem Exato. Teve que ficar mais a falta do teatro mexeu assim muito o público se encontrar no mesmo ambiente. Mexeu muito na mobilidade, mexeu muita coisa. Então, é claro que essa presença da ausência, né? A presença da ausência começava a rondar, e a gente fez esse projeto também por desejo de fazer isso. Porque, como eu comecei dizendo, o Teatro Oficina é um paraíso, assim, para multiartistas. Então, muita gente estava com vontade de experimentar direções, estava com vontade, exatamente. Então, a gente começou a trabalhar com pessoas de vários núcleos, as pessoas foram chegando, e a gente começou a trabalhar a mutação de apoteose, começou a trabalhar. A gente estava num processo de um fogo baixo também cozinha, assim... porque estava entendendo se teria um patrocínio, se não teria um patrocínio. Aí teve a necessidade de ter alguma coisa em cartaz o ano passado, no dia 29 de outubro, né? E no aniversário da oficina, dia 28, e também no dia 29, pré-eleição, pré-dia 30, era preciso estar com alguma coisa em cartaz. Então, a gente vai, o que vai fazer? Vai fazer Roda Viva? Mas o que estava vivo, assim, era a mutação de apoteose. Esse processo estava muito vivo, só que a gente estava longe de ter uma peça ainda, com aquele time, né? Então tem que fazer. Então 15 dias, de repente, nasceu dois ensaios abertos, mas a gente ainda sabendo que tinha mais dramaturgia para fazer. Não, tinha que ir além dos sertões, assim, também, entendeu? Por uma questão. Então era uma dramaturgia de Cafira Zoé, que já estava trabalhando, a gente já estava trabalhando na interpretação, uma dramaturgia criada a partir da reinterpretação daquela matéria que a gente tinha, só que a gente sabia que precisava de mais coisa. Precisava mais outras palavras, assim, também, para contracenar com aquilo. E acabou que isso foi seguindo, a gente estreou e a peça estava em cartaz. E essa peça está em cartaz depois de um processo tão longo, tão intenso, que mexe com tanta linguagem da companhia, que era uma peça de 84 pessoas, um musical, assim, um trabalho de arquitetura cênica e plástico numa dimensão de escola de samba, assim. Então, quando o Zé morre e tá com essa peça em cartaz e o público começou a vir mais e mais e mais e mais e mais e mais, foi importante para não começar uma especulação sobre o que será do Teatro Oficina. Já estava sendo, sabe? Eu acho que seria... Já estava sendo. A gente estava em cartaz com uma peça que não era dirigida pelo Zé, o Marcelo dirige há anos também peças, mas a gente estava em cartaz com essa peça, uma peça que era não só uma questão de uma quantidade de pessoas e da linguagem musical, mas é uma peça
nessa coisa que tem no Teatro Oficina, né, do renascimento das coisas. O Oficina é um lugar para você desrecalcar, desressentir e renascer. E renascer sempre. É ótimo você morrer em cena no Teatro Oficina, você provavelmente vai ressuscitar, entendeu? Então, essa experiência. Então, de repente, a gente não deixou de fazer nenhum espetáculo e teve que reinterpretar a peça e colocar o Zé de alguma maneira. Ali foi virando as sessões da Mutação de Apoteose passaram a ser lugares do Zé existir. Como fazer ele renascer. Exatamente, Sim, como fazer renascer e começar a entender o que é esse legado, que não é um legado só, são muitos legados, assim, na real. Você tem um legado de uma dramaturgia do Zé, você tem um legado da materialidade produzida pelo Zé, mas você tem um legado do Zé, da maneira que o Zé tem, por exemplo, de dirigir a gente, ele já dirigido pela Isaurinha Garcia e pelo Mário Reis, a maneira que fala, a maneira... Então isso está disperso em muitas pessoas, isso está disperso em muitos artistas. Vários artistas pegaram muitas direções, então ele está muito espalhado, está muito espalhado. Esse legado, ele está espalhado, né? Ele está espalhado nesse momento. E está presente. E está presente nesse momento, e eu acho que agora o nosso grande desafio é entender como é que a gente faz para que esse Teatro Oficina multi, porque o Zé, apesar dele ser o uno, o diretor nas últimas décadas, porque o Oficina nasce... Ele é fundado pelo Zé, pelo Jairo Arco e Flecha, pela Ed Fraser, pelo Renato Borg, pelo Ronaldo Daniel, pelo Amir Haddad, pelo Augusto Boal. Ele tem uma... Ele nasce coletivamente e o Zé foi se transformando o diretor, o uno. Sim. Só que o Zé é o grande pulo do lance. O Zé é um ser coletivo. Olha que legal. Então é um uno que é múltiplo. Sim. Então... Como agora a gente entende, como a gente se entende, como é que a gente agora se organiza, né? Principalmente assim, são muitas direções, como a gente se organiza e são muitos desejos, porque o Zé é um uno múltiplo, mas não deixa de ser um uno, porque ainda mais que o Zé tem uma coisa que o Euclides da Cunha escreve sobre o Antônio Conselheiro, que o Antônio Conselheiro tinha disciplina rara em todas as paixões. O Zé tinha uma disciplina rara em todas as paixões. E é um ariano, entendeu? Então, o desejo dele, ele vai, assim, lutar por aquilo, assim, de todas as maneiras, assim, completamente. Então, eu acho que agora tem esse espaço para essa multiplicidade de pensamentos, de interpretações sobre essa linguagem. E o nosso grande desafio é ser multi, mas sem ser um loteamento da linguagem, um loteamento do espaço. É a gente conseguir entender o que é esse espetáculo que eu dirijo, contracena com esse espetáculo que o Marcelo dirige, que contracena com esse espetáculo que a Marília dirige, com esse espetáculo que a Silvia dirige, com esse espetáculo que a Cafira dirige. Como é que a gente faz? Que disciplina a gente vai inventar na nossa autocoroação para a gente não seccionar tudo? Sim. Agora, é óbvio que é complexo. Boa sorte. Boa sorte. Camila, vamos falar um pouquinho de arquitetura. Vamos. Tá? A arquitetura do Teatro Oficina, ela é da Lina junto com o Edson Celito, né? Eles se conheceram até pela mão do Zé Celso na Casa de Vidro, que era a casa da Lina Bobardi. Eles fizeram vários estudos, conversas, e em 85 a Lina apresenta o projeto que ela chamou de Oficina Teatro Estrada, que o palco era uma rua inclinada, né, entre duas galerias laterais, onde as pessoas se acomodavam, né. Esse desenho foi a gênese do projeto do Teatro Oficina, apresentado em 85. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação do espaço com a rua, né, e que tudo significa com o modo que as pessoas transitam, trafegam por esse espaço, né. Para quem já foi, os nossos ouvintes aqui, quem já foi no Teatro Oficina, entende muito bem isso que a gente está colocando, né? Então, conversa um pouquinho com a gente sobre isso. Eu acho que a arquitetura no Teatro Oficina,
ela desde sempre, ela sempre esteve muito ligada a um repertório. Eu acho que isso é uma coisa importante, assim, de colocar, porque é uma arquitetura... Esse desenho da Lina, do Edson, ele é um desenho a partir de um repertório projetado para ser encenado nesse espaço. Tá. Então, esse repertório, ele tinha Bacantes, do Eurípides, ele tinha O Homem e o Cavalo, do Oswald de Andrade, ele tinha Mistérios Gozosos, do Oswald de Andrade, tinha Acordes, do Brecht. Acho que fundamentalmente esses espetáculos assim que dirigiram esse desenho. Então, dirigiram a necessidade de 4 elementos, dirigiram a necessidade do ar que entra por um teto que abre, a terra no jardim, a fonte, que existe a água ali também, o fogo. Então, assim, esse teatro Pé na Estrada, esse teatro, essa rua, ela nasce desse desejo, assim, desse repertório acontecer. Então, por exemplo, Mistérios Gozosos é uma peça que se passa no mangue, é um poema do Oswald de Andrade, um poema, ele dá um nome específico, é um poema para ser encenado, que são as putas no mangue, você tem o trotuar, você tem a rua, você tem uma série de coisas. E também tem a vontade de que aquela rua dê, já mirando aquele parque, mirando aquele lugar. Né? Então, a arquitetura do Teatro Oficina, eu acho que é um prédio que, de fato, ele passa a ser esculpido pela linguagem. E outra coisa que eu acho que tem muito a ver com teatralidade e tem muito a ver com a rua, porque assim, a rua entra no Teatro Oficina em 1969, quando está fazendo Graça e Senhor, e a Lina é a diretora de arte, e o Minhocão está sendo construído, e a Lina começa a colocar a rua dentro do teatro, porque ela encontra ali, em volta do Teatro Oficina, tijolo, concreto, móvel, colchão, mesinha de cabeceira, gaveta, roupa. Então, a Selva da Cidade, ela começa a trazer a rua para dentro. Dessa coisa que foi, assim, devastadora, que é a construção do Minhocão, que faz aquela cisão, daquela rasgada na cidade. Então, foi até interessante, assim, que eu escutei isso ontem de alguém nesses seminários, nesses encontros do IAB, que a Selva das Cidades é uma peça de um jovem Brecht, ela é das peças menos políticas, talvez, do Brecht. Só que a montagem, essa situação de arquitetura cênica, de trazer a rua para dentro, ela fez a peça ficar politicamente muito forte. Muito forte. E foi muito impressionante ver ontem também as imagens, porque era pichado assim na arquitetura cênica, a cidade que se humaniza. E isso era slogan da construção do Minhocão, do Maluf, a cidade humanizada. Eu vi até uma imagem, que era uma imagem aérea ali da Consolação. Você vê a Igreja da Consolação, a Praça Roosevelt sendo construída. Uma imagem da revista Manchete, uma cidade mais humana, uma coisa assim, uma coisa assim. Parece uma piada. Exato, parece uma piada. De mau gosto. Exatamente. E ao mesmo tempo tinha um cartaz do poder público, que era uma coisa, a cidade que se humaniza, que é uma pá, aquela pá quadradinha, assim, pá aquela colher de pedreiro, assim. É uma colher de pedreiro com uma rosa, como se fosse um coração no meio da cidade que se humaniza. É até lindo. Não, é tão, assim, é uma arte, é até bonito. Assim, é tão absurdo, ele é tão absurdo, assim, que é tão surreal, que é até bonito, assim. Aquela colher de pedreiro, uma rosa, assim, é tão absurdo aquilo. E aí tinha essa coisa, a cidade que se humaniza, e a cidade estava expulsando pessoas do Bexiga. Ela estava destruindo. É uma coisa que a gente aguenta até hoje, né? Exatamente. Não resolveu nunca mais. Não, nunca mais, assim. E agora são os fundos imobiliários, agora ainda é uma abstração completa, assim, dessa sobe prédio. Então... E a Lina conseguiu
pegar pegou, isso. exatamente, ela trouxe a rua para dentro. Sim. E a partir do momento que traz a rua para dentro, e o Teatro Oficina, isso é 69, e aí o Teatro Oficina vai radicalizando na linguagem do que é chamado de teatro, porque era um momento assim que... teatro, né? É um ato, é o Sim, teatro, ou teatro, né? Sim, assim, tem várias possibilidades. Eu ligo, eu plugo, eu plugo, né? Eu ato você na plugação, porque era um momento que o grupo Oficina dali, da década de 70, 71, Graças Senhor, eu acho que é a peça mais fruto dessa linguagem. Era aquele momento, tinha muita censura de textos. Normalmente os textos eram censurados antes. Eles passavam dias sem falar nada. Só uma comunicação não verbal, uma telepatia, uma questão assim muito forte dessa linguagem que foi virando, graças ao Senhor, que foi virando um happening, de certa forma, porque a peça podia acabar de uma maneira, de outra maneira. E eles fizeram viagens com essa peça, foram para Brasília, foram para uma cidade no interior, começaram a construir uma ponte, mas já tinha uma ponte na cidade. Então foi indo para a rua, de certa forma. Sim. Aí uma parte da oficina vai para o exílio, e está presente na Revolução dos Cravos, está presente na Revolução de Portugal, e faz um filme lá chamado Parto, que é um filme que tem a ver com essa revolução. Depois está na Revolução de Moçambique, na Independência de Moçambique, faz um outro filme chamado 25, e a rua vai ficando muito presente. Ela vai ficando, ela é inevitável, ela vira inevitável, né? Porque essa linguagem, quando a oficina retorna do exílio, Zé retorna do exílio, tem, aliás, um filme que ainda não tem, que eu assisti no Festival do Rio agora, chama O Coro do Teatro, que é o coro de 79 e 80, que é um coro que foi formado depois do exílio, muito inspirado na cena do Carnaval, do Galilei, do Brecht, e eles começaram a radicalizar essa coisa da rua também. Eles fizeram coisas com o Zé aqui na Praça da Sé, e esse grupo ele começa a desacoplar um pouco do espaço da oficina e viaja. Ele viaja para Minas, viaja para Brasília. Eles são proibidos de fazer, de atuar no território nacional inteiro, assim. Não queriam que fosse para o Nordeste de jeito nenhum. Então a rua ela começa a ficar muito presente e esse repertório... Os Sertões é a outra peça do repertório. Sim. Os Sertões também. Então a rua, o teatro ele vira um espaço de rua. Assim, o que é interessante, assim, porque o Teatro Oficina é uma rua, mas eu mesmo que estou há 26 anos na oficina, eu tenho uma dificuldade. O Teatro Oficina ele cria uma situação ideal para uma peça de rua, porque você tem ali a relação direta, falando em arquitetura, porque a teatralidade, ela arquiteta espaços, porque a teatralidade é a relação, é o que você cria, né, ali, o espaço que você cria pela ligação, ela arquiteta espaço, que pode tanto arquitetar um prédio, quanto arquitetar uma encenação, como arquitetar. Então, o prédio criado, aquela rua criada, ela propõe que você tem uma relação direta, você está na rua, ao mesmo tempo, ela não tem um isolamento acústico que isole tudo, que você não saiba onde você está, se está chovendo, se passou um helicóptero, para e contracena com o helicóptero. Ao mesmo tempo, não é rua, no sentido... eu acho mais legal de fazer, assim, porque, de certa forma, protege ali, tem alguma proteção, cria um espaço para imprevisibilidade, mas cria um espaço para imprevisibilidade. Sim. Dá o suporte para a imprevisibilidade. Exatamente. E aí você começa, a peça vai do começo ao fim. Então, essa arquitetura também, que não tem bambolina, que não tem coxia, não tem nada, isso é uma coisa que a linguagem acaba... Não tem, tá tudo em cena. Sim. Não tem fora de cena. Então, dependendo do lugar que você senta no Teatro Oficina, você vai ver o camarim, você vai ver a pessoa trocando de roupa. E aí, a maneira como essa pessoa troca de roupa, ou não, exatamente, ela pode tirar você daquilo, né, do roteiro, ou ela pode colocar você no roteiro, mais ainda, entendeu? Você consegue, às vezes, sem ver a cena principal, você vê alguém trocando de roupa, você continua ligado, você não... desliguei. E também não se solta. Ela propicia essa participação do espectador também, claro. Não, eu achei, até isso era... A Camila acabou por responder uma pergunta que a gente vai fazer agora, que é para contar um pouco o ponto de vista de atriz, como que é ocupar
esse espaço, né, do Teatro Oficina, que é diferente de um teatro de palco italiano, por exemplo, né, essa questão da rua. Mas daí me veio outra coisa, porque até fazendo os passeios, falando da Lina, fazendo a frente sobre a Lina, o Teatro Oficina ele vem depois do Sesc Pompeia. Mas a rua não, né? A rua, então, ela tá no Teatro Oficina antes do Teatro Oficina ter uma rua. Sim. E o Sesc Pompeia vai ter uma rua antes da Lina fazer a rua. Uma coisa vindo do trabalho. Isso é muito legal, isso eu nunca tinha ligado. Isso é muito impressionante. Assim, e acho que quando você fala desse espaço que você tem que criar com o teatro, né? Você tem que teatralizar, é justamente por causa da diluição dos limites que uma rua tem com todo mundo que está nela, né? Com quem vai atuar e com quem está lá expectante. Até complementando um pouquinho do André, como é que você enxerga essa vocação do teatro e dessa condição da rua para gerações futuras, da compreensão desse espaço, né? Eu acho interessante até essa pergunta, porque uma das questões que volta e meia a gente tem nesses processos de abertura é aquilo assim, também tem direito a ocupar esse espaço, por exemplo, né? Porque o Teatro Oficina, apesar de todo o perrengue que vive, uma falta de patrocínio desde 2016, uma série de coisas, não é uma companhia estável do ponto de vista econômico, o Teatro Oficina é institucionalizado, né? Ele é um teatro tombado em 3 instâncias, ele é o teatro mais bonito do mundo e mais intenso, o seu do The Guardian, ele tem uma série de coisas que dão para aquele prédio assim uma institucionalização exatamente muito grande. E aí várias vezes a gente, quando vai falar e conversar sobre novas gerações que chegam, e muitas gerações chegam assim, eu tenho o direito de ocupar esse espaço? Tem. Mas é o seguinte, o que é ocupar esse espaço? Na real, não dá para você ocupar esse espaço, tipo Mistérios Gozosos, que a gente fez, uma peça muito linda, mas a montagem ela não foi muito bem sucedida em 2015, eu sinto, assim. Porque eu acho que faltou uma compreensão, faltou da nossa parte, nós, já Teatro Oficina, que fizemos essa peça num processo de universidade antropófaga, faltou da nossa parte uma disciplina maior em colocar essa questão como uma questão fundamental dessa linguagem. Então você tinha coxia, apesar de não ter coxia, você tinha desligamentos ao longo da peça. Você tinha, estou fazendo a peça, mas aqui, fazia uma coisa assim, eu saio daqui, eu estou contente, eu estou descontente, eu estou não sei o quê. Isso enfraquece um pouco a linguagem. E aí, às vezes, você passou por aquilo, mas você não poderia ter passado mais intensamente, assim, ter tido... E no caso de quem tem que passar bem a bola também. Sim. Quem tem que passar muito bem a bola para entender que... Até uma pessoa falou isso na época dos Mistérios Gozosos, assim, fazer sem gostar, né, já é bom. Nossa, fazer gostando é muito melhor. Assim, e talvez eu vou traduzir essa coisa, gostar, como você está inserido nessa linguagem. Você conseguir... Fazer parte dela, exatamente. Você está do começo ao fim, você fazer a peça, você não se desligar, porque isso não é uma coisa careta, assim, né? É careta, tem que prestar atenção, tem que ficar ligado, tem que... não é ficar quieto, não é ficar ligado. É que o aqui e agora... Ali ele é muito mais aqui e agora. Exato, o aqui e agora, ele é fundamental para você ter uma experiência mais completa da coisa, entendeu? E que vai mexer na sua endorfina, vai mexer no corpo, no próprio corpo, porque nessa pergunta que eu respondi antes, mas tem uma coisa, como é ser atriz nesse espaço, esse espaço, ele possibilita que você tenha um corpo, você tenha costas... Você tem em cima, que tem embaixo, que tenha isso. Porque às vezes um palco italiano, ele não te dá essa possibilidade. Essa coisa só tem frente, né? Exatamente, não te dá essa possibilidade de você ser tridimensional. Né? Às vezes é bidimensional, assim.
Então, a tridimensionalidade, para as novas ocupações, eu acho que tem que levar isso em consideração. Sim. E esse é aquele momento que isso eu, no meu ponto de vista, nós somos muitas pessoas na oficina, muitas cabeças, muitos pensamentos, mas do meu ponto de vista, essa relação com a arquitetura, com esse espaço, com não ter coxia com aqui agora, para mim isso é inegociável. Uhum. Entendeu? Sim. Então, isso assim, não dá para você fazer uma peça sem querer fazer essa Sem peça. querer usar tudo. Porque isso acontece. Em vários lugares dá. E dá. E claro, tem gente que talvez tenha passado pela mutação de apoteose, apesar de todos os dias, ou toda semana, ou a gente sempre quer renovar esse pacto, assim, do pacto do desejo. Uhum. Né? Porque tem a máquina de guerra e a máquina do desejo. E o desejo cria. Isso é uma frase do Zé. O desejo cria. Então, essa máquina do desejo. Claro que... E a gente estava sempre colocando refrescando a necessidade desse compromisso, que não é comigo que dirijo a peça, é com a autocoração de cada pessoa. Entendeu? Então, isso é um pouco inegociável. Assim. E aí, se você tem muitas pessoas operando sem a máquina do desejo, aí quem assiste começa a perceber. Sim. Que nada, e não tá rolando. Aí começa a perceber que não é tão... não tá assim tão louco, assim. Fiquei loucão, uau, que maravilha. Você não fica tão loucão, assim, assistindo. Talvez, porque ela vai produzindo. O desejo, ele não é metafísico, é físico, né? Você produz as coisas, você produz o espaço. Então, eu acho que a ocupação desse espaço, ela, na minha opinião, ela pressupõe você sacar essa linguagem. Sim. E que às vezes você não saca. E a oficina sempre trabalhou com gente muito jovem, gente que nunca fez teatro. Não se trata disso. Não se trata de escola, não se trata... Tem muitas maneiras de você ter uma formação nessa linguagem. Muitas maneiras de você ter uma formação nessa linguagem. E isso cria essa linguagem também, as várias maneiras de você entender e agir nessa linguagem, né? Mas eu acho que o espaço, nesse sentido, você pisar e entender onde está, onde não está, entendeu? Isso é uma catástrofe. Né? Então, eu acho que para as novas gerações, quem escutar esse podcast daqui a 100 anos, assim, vou pesquisar a minha ancestralidade, quem é Camila Mota, vou ouvir o que tem a dizer. E te conta assim, pode ter mudado o prédio, sei lá, daqui a 100 anos, o que vai ser, exatamente, o que vai ser, para onde vai, mas eu acho que essa relação com aqui agora, essa relação com as coisas elas estão para estar em cena, elas não estão para serem obscenas, elas são em cena, elas estão assim, né? Eu acho que isso é importante, isso é fundamental, mesmo, né? Agora, vindo um pouco mais recentemente, eu falei mais recentemente, vou falar em 2010. Não é nada de recente. Nada, a pessoa fala 2000 foi ontem. Em 2010, o Teatro Oficina ele foi tombado pelo IPHAN, Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e esse reconhecimento ele ajudou a atrair atenção, patrocínio, recursos para manutenção e preservação do edifício, ou ele acabou sendo um reconhecimento simbólico? Não conseguiu ser... A gente sabe do cuidado com a memória, a manutenção dos espaços históricos no Brasil é desafiador. Né? É super. Não, eu acho que quando esse tombamento vem, a gente estava em cartaz com o maior patrocínio que o Teatro Oficina já teve na vida, que foi em 2010, um patrocínio direto do Ministério da Cultura, que foi para a gente fazer as Dionisíacas em Viagem. Que foi um projeto que a gente montava teatros efêmeros, teatros... Que legal. Tendas. A gente fez Brasília na Esplanada nos Ministérios. Nossa, a gente montou uma tenda ali para 2.000 pessoas. Depois a gente fez Salvador, Recife, Belém, Manaus, Rio de Janeiro, São Paulo. Foi um patrocínio generoso do MINC, um patrocínio assim generoso e que a gente correspondeu assim generosamente também, porque foi um trabalho excepcional e ele veio muito inspirado por uma fala do Aziz Absaber sobre a Universidade Antropófaga. Ele falou, vocês precisam viajar. Então a gente viajava com um time de quase 70 pessoas por esses lugares, ficavam uns 15 dias mais ou menos em cada cidade. Inclusive levava o arcabouço, levava o
levava um circo que era diferente. Nos Sertões a gente chegou a reproduzir a oficina, assim, daquela maneira. Agora já era uma estrutura mais, assim, de arquibancada, assim, que é uma outra relação também, que é bom experimentar, às vezes, assim, mas você poder romper, você poder usar ali a rampa da arquibancada também dentro do público, né? E esse tombamento pelo IFAM, ele veio no meio disso. Eu lembro que a gente pegou um avião em Salvador, a gente ensaiou até 5 horas da manhã, foi para o quarto, tomou banho, não sei o quê, e pegou um avião 7 horas da manhã em Salvador para ir para o Rio, para essa sessão de tombamento. E depois a gente voltou para Salvador, e no dia seguinte a gente estreou em Salvador as Dionisíacas, assim. Eu acho, assim, que foi muito importante, obviamente, mas a oficina vinha de um período de patrocínio, na verdade, que começou antes desse tombamento. A oficina começa um patrocínio regular em 2005, mais ou menos. Um patrocínio mais regular em 2005, que possibilita a filmagem dos DVDs dos Sertões, o final do processo dos Sertões, o que foi um patrocínio muito desafiador para nós, porque ele possibilitou que a gente ampliasse, o elenco fosse ficando grande, e de repente, sem patrocínio, ele estava grande e não tinha o patrocínio. Entendeu? E o que isso significava? Foi encheu, então o dinheiro tchau, assim, ou ele foi diminuindo um pouco, mas o tamanho da companhia não. Então isso foi muito desafiador, viver com isso. E em 2010 a gente teve esse projeto que foi maravilhoso, assim, eu acho que ele foi muito importante, mesmo assim, para coisas como o Carnaval de Rua de Belo Horizonte. Eu sei que a participação da oficina nisso foi muito importante, a gente brigou muito para que a gente pudesse montar essa tenda na barragem Santa Lúcia, que era um lugar ao lado do Morro do Papagaio, ao lado do bairro Santo Antônio, então era um lugar de mistura de público, que teve uma resistência muito grande para fazer. Então a gente vinha de um patrocínio muito importante. E esse, eu acho que o tombamento, ele veio nesse movimento do fim do governo Lula. Sim. Mesmo assim, começa com o Gilberto Gil visitando o Teatro Oficina, a gente conversando. Esse tombamento, ele levou um tempo, né? O Nando Almeida, né? O Fernando, que era presidente do IFAM, casado com a Raquel Ronick, como ele chama? Eu não sei o nome dela. O Luiz Fernando. Acho que é ele mesmo. Ele era o presidente do IFAM, foi uma conversa longa sobre isso. A Jurema Machado fez um parecer extraordinário. Ela fez um parecer extraordinário, inclusive, que ela indica que o entorno ele seja também tombado e desapropriado para aquilo. E foi um tombamento, foi o primeiro tombamento no livro de Belas Artes, porque o primeiro tombamento da oficina, o tombamento pelo Condefat, ele é um tombamento que a primeira coisa que acontece com ele é a demolição da parte de dentro do antigo oficina, que era o projeto do Flávio Império, para a construção do projeto da Lina. Então ele é um tombamento muito especial, assim. Mas ele é aquele tipo de tombamento que uma pessoa mais ortodoxa, mal intencionada, diz, mas o prédio não está tombado. Entendeu? Mas o prédio estava tombado para aquele trabalho. Foi tombado para aquele trabalho. O tombamento municipal, eu acho que talvez ele venha depois do IFAM, mas o IFAM, ele tem 2 tombamentos. Ele tem o tombamento do prédio, é a primeira vez que esse projeto, então, é tombado, e ele tem o tombamento no imaterial. A área envoltória não, infelizmente. O tombamento imaterial, que foi um tombamento que a gente, não desdenhar, eu acho um pouco forte, mas um tombamento que a gente brigava para o tombamento do prédio, o tombamento em Belas Artes. E depois a gente sacou que o tombamento imaterial, ele é importantíssimo. Sim. Porque no momento, num desgoverno que a gente teve nos últimos 4 anos, uma censura absurda, você ter aquele trabalho preservado e você entender que aquilo é um patrimônio, aquela pornografia, entre aspas, se você for, ela é um patrimônio, entendeu? De certa forma, eu entendo que esse tombamento imaterial, ele dá um salvaguarda para que aquela linguagem exista, com toda a sua particularidade, com toda a sua ousadia, com toda a sua liberdade, assim. Então, depois disso, eu acho que a gente, 2012, logo um pouco tempo depois, assim, né? Eu acho que o tombamento, ele foi muito importante para a concepção do Parque do Rio Bexiga, porque o tombamento, ele teve uma sincronicidade. Em 2010 faliu o Banco Pan-Americano,
o banco ali do Grupo Silvio Santos, e o Teatro Oficina foi tombado. Então isso mudou ali a relação ali com o entorno. E aí o Silvio Santos até falou, eu empresto, vamos fazer um contrato de comodato. E esse contrato, acho que foi muito importante o tombamento do IPHAN, principalmente para isso. Para possibilitar entender esse espaço. E aí entender também que aquele projeto que a gente tinha, que era de 2004, da Universidade Antropófaga, do Teatro Estádio, um projeto ótimo, só que a gente sacou que ele não tinha mais nada a ver, assim, porque a gente começou a entender a importância do vazio daquele espaço, que é o último chão de terra livre em São Paulo. Sim, no lugar estratégico, muito significativo, muito estratégico, e que, assim, a construção de 3 torres ali é uma hecatombe para o bairro do Bexiga, para o Teatro Oficina, obviamente, mas para o bairro do Bexiga, para aquelas casas da Rua Japurá, exatamente, que não tem fundação, aquilo ali, você fazer uma fundação para prédio de 100 metros ali, exatamente, tem o Rio do Bexiga que passa ali, é uma hecatombe e tem aquela falácia também de direito de propriedade privada. Não, a incorporadora tem o direito, ela tem o dinheiro, ela tem o direito, mas o poder público, é uma falácia que o poder público vai gastar mais dinheiro num parque do que se for construída torres ali, porque para você desviar um rio, até eles podem desviar o Grupo Silvio Santos ou qualquer outra incorporadora. Mas, assim, isso se liga com outra parte. O que o poder público faz de obra e de gasto para esses grandes empreendimentos, eu moro numa rua, na Liberdade, de casas, e na rua de cima construíram um prédio gigantesco que simplesmente entupiu o esgoto, porque o sistema de esgoto dali do centro de São Paulo não está preparado para aquilo, entendeu? E não querem privatizar o saneamento. Exatamente. Né? E aí imagina você teve... Que merda que vai ficar. Não, exatamente. Teve 3 meses de obra da Sabesp. Quem paga? É uma obra pública, por causa da falta de estrutura para receber. Então, assim, o poder público tem um gasto imenso nesses empreendimentos ditos privados, em que ele não... Que não ia gastar nada. Que não gasta nada, assim. Então, é uma falácia. Então, eu acho que esse tombamento ele foi muito importante para mudar um pouco esse tabuleiro. Inclusive para que chegassem mais aliados, assim. Porque eu acho que o direito de propriedade no Brasil, ele é uma coisa tão doida, que o Brasil não pega greve de aluguel, nada disso, assim, porque ele é tão consolidado, né, que tinha uma dificuldade até de pessoas aliadas se colocarem assim a favor do Parque do Bexiga. Tinha também uma... E o tombamento propiciou isso. Propiciou isso. Muito bom. Essa questão, inclusive no projeto da Lina, do teatro, tinha essa questão da necessidade de uma saída lateral para as pessoas poderem ter essa dimensão do externo, de fazer atividades culturais, né? E isso tudo tem esse embate com o Silvio Santos há 40 anos, aí tem essa discussão. Como que está isso? O Parque do Rio Bexiga, como que está essa situação hoje? Que a gente não sabe muito bem como é que isso está sendo conduzido. Conta pra gente um pouquinho isso, Camila. Eu acho importante, assim, a primeira coisa eu acho importante para saber como está conduzido, principalmente para conduzir, é entender que essa não é uma briga entre Zé Celso e Silvio Santos. Sim. Porque eu acho que isso foi muito dominado pela mídia. Isso enfraquece uma série de questões que estão envolvidas nessa luta, como emergência climática, gentrificação, direito à cidade. Tem uma série de coisas que estão envolvidas nessa luta que você personificar isso entre... parece que é um embate do teatro com o empreendimento falônico do Exatamente. Aí você fala assim, eu gosto mais desse ou eu gosto mais desse. Normalmente, quando saem coisas na mídia, assim, de novo, Silvio Santos, não sei o que, você vai ver comentário de Twitter, comentário de não sei o que. Você vai assim, gosto mais desse ou gosto mais desse. É muito pouca profundidade para discutir essa questão, que é uma questão de direito à cidade. Exatamente, não é uma questão de gosto. Eu gosto mais de Silvio Santos, eu assisto todo domingo. Ou um discurso meritocrático, ele fez ali, ele
trabalhou, ele é dono, o outro é vagabundo, o outro quer roubar, não sei o quê. Então essa discussão ela é muito esvaziada e eu acho que nos últimos anos... É um prato cheio para a mídia. Um prato cheio, é um prato cheio, assim. Esvaziando realmente. Exatamente. Então, assim, nos últimos anos de movimento pelo Parque do Bexiga, teve um trabalho forte de comunicação, um pouco hercúleo, assim, um pouco de Sísifo, porque você coloca, são muitas pessoas envolvidas. Tem pessoas ligadas à alimentação, que estão na luta pelo Parque do Rio Bexiga, entendeu? Dali ser um polo de distribuição de semente crioula, de ser uma horta urbana. Tem uma série de questões que estão envolvidas, tem uma série de alianças ou de parentes, que agora aliança é uma palavra para se entender de novo, né? O que é, porque a aliança normalmente ela é provisória mesmo, assim. Mas tem uma série de confluências dessa luta, né? Você tem desde o movimento do sem-teto do centro, porque também fica assim, mas ali tem que ser moradia, não tem que ser moradia. Aí você vem a Carmen Silva e diz assim, não precisa construir moradia aqui. São Paulo tem moradia suficiente, Sim, um parque. Centro tem um monte de exatamente, moradia um parque vazia. Ele é muito mais importante. Não tem praça, exatamente. Não tem parque, você não tem área verde. Então, nesse momento, o que acontece tem um projeto de lei. Primeiro ele passou em tudo, né? E aí o Bruno Covas, na pessoa de seu substituto, o Eduardo Tuma, vetou esse projeto de lei. Você tem uma articulação também para entender, para tentar envolver outros órgãos. A Margarete Menezes foi ao Teatro Oficina, pediu um estudo de viabilidade, assim, o Mink está querendo entender isso, como essas instâncias, né, a instância federal, a instância do Ministério da Cultura, como é que isso contracena, como pode isso andar? Sim. E a gente vai ter um reforço, né? Nosso prefeito vai ser o Boulos e a gente vai ter um reforço. Seguramente. Muito o Boulos, bom. Desde a campanha, o ano passado, sim. ele já dizia todo o tempo, assim, desde a primeira campanha dele, né, com a Erundina, e também o Boulos sempre foi muito enfático dizer, saber da importância disso, né? Então, é um momento que precisa a gente reconectar nessa luta e cada vez mais apresentar que isso é uma questão de direito à cidade. Porque até mais ou menos, um pouco antes do tombamento, era assim, tinha uma compreensão, o Teatro Oficina está querendo o poder público para realizar um projeto privado. Aí teve a mudança do paradigma dessa questão. Não, o Teatro Oficina é uma luta privada, que não é privada, obviamente, não é privada, para um projeto público. Privada no sentido é um grupo que está junto, está lutando nisso. Porque também nunca foi sozinho, nunca foi só o Teatro Oficina. Mas o Teatro Oficina segurou que nem o diretor tem que segurar ali a direção, o Teatro Oficina segurou o bastão dessa luta e mudaram as alianças, mudaram as confluências, chegaram umas, saíram outras, vieram outras, mas assim, o Teatro Oficina, por estar envolvido nesse território, assim, completamente, né, tá ali vizinho, segurou muito essa luta de 40 anos. E sempre foi uma luta muito importante, assim, porque se uma luta como o Teatro Oficina, que tem um poder de mídia forte, conseguiu segurar aquilo, não conseguir segurar aquilo significa abrir, assim, geral. Que já está abrindo geral. Sim, assim, depois que o plano diretor... Depois que detonaram com o plano diretor, a mercado imobiliário está sambando. Nossa, é uma loucura. E o bairro do Bexiga é emblemático também, ele precisa daquele parque. Precisa, porque é uma coisa que Cafira, Zoé, fala muito. O teatro, São Paulo, a especulação imobiliária em São Paulo é o nosso garimpo. No sentido dela come a terra. Porque às vezes a gente pensa complexificar essa questão, trazer mais complexidades, porque a gente fica assim, salve a Amazônia, não ao garimpo, não sei o quê, e você não entende que a especulação imobiliária do lado, ela é muito ela está comendo a terra tanto quanto. Né? Então, assim, São Paulo não nasceu o estacionamento de carro, sabe? São Paulo não nasceu o estacionamento de carro, é preciso entender. Até antes, né? São ocupações, são palimpsestos de culturas, mas assim, não nasceu aquilo, né? Eu acho que isso que a gente está falando tem um pouco a ver com essa próxima pergunta, que
que em uma entrevista sua, uns anos atrás, você disse que o Teatro Oficina ele passou de antropofagia para cosmofagia. Né? Grosso modo, a antropofagia teria como centro o homem, né? Suas culturas. Já a cosmofagia quer devorar não somente aquilo que não é cultura humana, mas tudo que existe no cosmos. Esse devorado também. Animais, rios, plantas, também sujeitos e tem cultura. Fala um pouco pra gente sobre isso, como se relacionar com o mundo a partir desse paradigma, onde o homem não é o centro. Eu acho que isso, primeiro, é fundamental, porque até que o homem continue a existir, assim, o ser humano continue a existir, ele precisa de se largar o seu superego de o dono da porra toda, assim, né, que faz, que domina todo mundo, que não sei o quê. Eu acho que é entender que você tem outras forças que são sujeitos de ação e sujeitos de direito, né? Você já tem alguns países da América Latina que começam a botar mesmo o direito mais evoluído, uma evolução regressiva de entender que um rio tem direitos, que um morro tem direito, não é só a pessoa tem direito. Você entender que tem outras forças que agem também. A natureza, ela é sujeito de direito e sujeito de ação. Por exemplo, a árvore cisalpina que está no Teatro Oficina, ela é uma ponta de lança dessa luta. Ela é fundamental. Talvez se não tivesse aquela árvore ali, ela apontou. Foi plantada pela Lina, então voltamos ao antropo. Mas assim, ela tem uma vida própria. Sim, o Edson Elito falou disso. Eles não dela. sabiam que ela ia ficar tão grande, na verdade. Então ela ficou imensa. Ela... Ela virou, ela apontou essa luta, ela aponta um parque. Isso é uma perspectiva cosmopolítica. Que, inclusive na Bienal atual, ela essa discussão perpassa toda. A gente tem agora o Krenak como a Academia Brasileira de Letras. Acho que não podia ser um momento melhor para a gente. É isso, é você viver junto, né? É viver junto, assim, das coisas. Conviver com a natureza. Exatamente. Né? Você tem uma série de pássaros ali que moram ali naquele espaço. Elas vão até ali as árvores da casa da Dona Yaya e eles têm todo... Estão por ali. Eles estão ali, entendeu? Que pese do viaduto que tem na frente. E mais. Aí eu vou voltar a falar uma coisa muito teatral, assim. O Grupo Silvio Santos, ele é coparteiro desse parque. Porque a demolição... Ele demoliu todas aquelas casas, né? A demolição, olha que loucura. A demolição daquilo... é muito legal. A demolição de tudo aquilo possibilitou uma insurgência da natureza. Que, se você vê fotos ou vídeos de 10 anos atrás, 15 anos atrás, é um desertinho. De repente, a coisa virou um parque. E assim, obrigada, Grupo Silvio Santos. Fica aqui o nosso. Fica um agradecimento sincero ao Grupo Silvio Santos, entendeu? Para eles permitirem... Exatamente. Isso aí, que ótimo. Que a força do cosmos atue. Exatamente, porque também teve isso, assim, né? Você tem ali aquele lugar, você tem um rio embaixo que está ali irrigando, aí está nascendo coisa, você tem uma série de ações. Exatamente. Lá, e a natureza acaba explodindo ali, né? Exatamente. Mas você tem uma série de relações de força que dão naquilo. Isso é tragédia. Isso é tragédia, na real, né? Se você pensar... tecnicamente o que é uma tragédia, né? Acontece uma coisa, demoliu tudo, por exemplo, é uma tragédia. Pessoas tiveram que se mover dali, pessoas mudaram uma determinada cultura, é uma tragédia. Mas a tragédia, ela instiga uma ação, um renascimento. E aí, nesse sentido, a natureza foi trágica. Ela foi um ser atuante na tragédia, foi trágico ali naquele lugar. Tocou para frente, foi bola para frente. Então vamos virar um parque. É uma tragédia, mas a tragédia ela instiga você. E não é um drama. Você fica, o que fazer? Foi. Sabe? Muito bom, Camila. Camila, a gente vai seguindo pro finalzinho, né? Essa última fala sua foi muito legal. Eu queria que você contasse pra gente como é que você enxerga, falar um pouquinho disso, como é que você enxerga o futuro do Teatro Oficina. Tanto do espaço do Teatro Oficina, que a gente está conversando, como do grupo. Eu acho que o futuro do Teatro Oficina, eu desejo, mais do que eu
Porque teatro é imaginar, né? Você precisa Sim. imaginar também as coisas e botar em ação com a sua imaginação ativada. Eu imagino, desejo muito que aquele parque aconteça no sentido de que Muito. ele seja um parque ligado a um espaço, a uma linguagem também, não só, né? Mas é uma linguagem, uma linguagem que é multi, o Teatro Oficina é multi, então não é um parque de teatro, é um parque com teatro dentro, e um parque em que a teatralidade, né? Você tem a Zahri, aquela atriz indígena, ela falou uma coisa muito bonita sobre teatralidade, que os povos indígenas, eles têm... a teatralidade, ela é mais fácil, porque você não tem a relação com o tempo do relógio, o tempo abstrato, às vezes, não é tão dominado por essa relação com o tempo. E isso propicia uma teatralidade, que é a teatralidade de você estar aqui e agora. Então, assim, eu desejo que esse parque do Rio Bexiga, ele seja um parque que propicie teatralidade para quem frequente, não um lugar assim, que eu vou ter que ir lá, então vou ter quadro de lazer, eu vou ter que jogar bola, eu vou ter que ficar feliz, eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer não sei o quê. É mais contemplativo, né? Exato. E que te inspire, né? Uma contemplativo mais ligado à ação também, mas que você, sabe, consiga perceber o corpo, que você... Porque o teatro, ele é uma arte muito importante, assim, né? Eu acho que é uma arte muito importante, porque o teatro pressupõe contracenação, o teatro pressupõe coisas que a gente desacostumou, essa chamada polarização que o Brasil vive. Então, eu não contraceno com você, não gosto de você, chega, acabou, blá, blá, blá. O teatro, ele, de certa forma, ele te obriga a contracenar. Entendeu? Coisas que vêm com essa arte e que vem um espaço em que você consiga contracenar, que você consiga se dissolver naquela multidão que não é feita só de pessoas, né? Uma multidão que é feita de cosmo-atuadores, é feito desde minerais a vegetais e outros animais, assim, né? E que o Teatro Oficina, que ele siga, que ele perceba, que seja muito dirigido pelo tempo. E ser dirigido pelo tempo não significa concordar com tudo do tempo, tem coisas insuportáveis do tempo de agora, é óbvio, mas você contracena com elas, assim, né? Para poder ser... até anacrônico. Às vezes estar no tempo é ser um pouco anacrônico também, né? Porque é como contracena com coisas daquele tempo, né? Então, eu acho que eu imagino assim, né? Eu desejo que seja isso, que seja um Teatro Oficina que siga sendo Teatro Oficina, no sentido que não tenha medo de diferenças, que não tenha medo de morrer, não tenha medo de morrer, não tenha medo de renascer quando morre, sabe? É um teatro que nasceu e morreu muitas vezes. O Dionísio é um deus que nasce e morre há muito tempo. Tem uma frase que tinha em Cacilda, né? Eu tenho sempre a frescura da recém-morrida. Olha que nem da recém-nascida. Recém-morrida. Da recém-morrida. Tem frescura, acabei de morrer. E agora eu renasço, assim, que a gente tem esse fôlego para nascer e morrer muitas vezes, assim, sabe? Que bonito. Bom. Ufa! Aí. E... Bom, eu não tenho... Desculpa, eu fiquei meio... A gente fica sem palavras. Sem palavras. Mas assim, não tem como agradecer você, toda a equipe do Teatro Oficina, Memória do Zé, e agradeço muito essa conversa que a gente teve. Acho que ela é muito importante, porque ela além de falar do teatro em si, ela está falando da cidade de São Paulo, do teatro, do Parque do Bexiga, né, de todas essas questões da cidade, a partir de um núcleo de teatro que existe há 65 anos. Então, eu te agradeço muito. Eu que agradeço, eu gosto, é bom falar, né? Das coisas que a gente descobre, um monte de coisa. Não. E é muito legal, você como atriz falando da arquitetura, né? É muito legal, isso que é a gênese do nosso trabalho aqui, de que as pessoas falam de arquitetura e falam da cidade. Muito obrigado. Obrigado. Até já. Graças. Equipe Betoneira. Apresentação: Marcelo Barbosa e André Scarpa.
Roteiro e direção, Lívia Piccolo. Filmagem e fotografia, Kiko Médici. Captação de áudio, edição e finalização, José Barrichello. Identidade visual, Flora Canal. Redes sociais, Ana Mello. Trilha sonora de abertura e final, Mário Cap.